Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. É o 19 de maio de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui, ainda vivos, em vigilância, em obediência à palavra, caminhando aí nas veredas direitas das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, Ouvem, leem, entendem, é isso? Tem o ouvir e tem o ler, Quem não sabe ler, ouve, e quem não quer ler também ouve, Então, as pessoas que ouvem a palavra, leem a palavra, ouvem, Porque, na verdade, quem lê também está ouvindo, Está ouvindo os apóstolos, profetas, Onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, está ouvindo o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Quem está lendo, Não é isso? Graças a Deus, Vamos ver aí o nosso vídeo histórico, Estamos falando aqui que o cristianismo, História aí do cristianismo, o cristianismo ele elegeu os seus inimigos aqui na Terra. Nós já vimos aí alguns deles, Vamos ver aqui o outro, Um outro inimigo deles, que é o comunismo ou o socialismo, O comunismo e o socialismo. Também eles foram eleitos como os grandes inimigos do cristianismo, E o que esse comunismo tem aí, na sua teoria? Por que o cristianismo elegeu o comunismo e o socialismo como seu inimigo? Então, nas teorias em que se baseia o comunismo e o socialismo, claro que não há lugar para Deus, nem para a Bíblia, nem para as Escrituras, nem para padrões, nem para revelações, nem para nada, nem para pecado, certo? Então, é exatamente as teorias que se baseiam o comunismo. E os seus fundadores, os fundadores do comunismo, do socialismo, são vários, são várias pessoas. Eles se basearam no quê? No fato de que quem produz, quem faz a produção acontecer são os trabalhadores, E estes vivem na pobreza porque o fruto do seu trabalho fica com os donos das terras, das fábricas, dos bens de produção. Por isso é que eles são contra a propriedade privada, dos bens de produção, Porque eles acham que toda a desgraça do ser humano reside exatamente na propriedade privada dos bens de produção. Então eles propuseram mudar, daí mudar para o socialismo, para o comunismo, Propuseram mudar essa situação pela conquista do poder, Poder do Estado, Pelos trabalhadores do campo e da cidade. E para isso os trabalhadores deveriam se organizar, Sindicatos, associações, partidos políticos, Para eles poderem disputar o poder, digamos assim. Claro, Tem que se organizar. A política, é o poder, Então, o grande ou primeiro obstáculo a ser vencido pelo comunismo, segundo seus criadores, deveria ser a religião, Onde estava incluída a igreja, certo? A religião, a igreja não estava incluída aí. E a religião para eles é considerada o ópio do povo, Sabemos aí que o ópio é uma droga, Uma droga principalmente consumida lá na China, lá no Oriente, Mas tem por aqui também. E esse ópio é uma droga, Aí a religião é comparada a um ópio.
É uma droga que não deixa as pessoas, né, enxergar a sua realidade e mudá-la, né? Então isso aí é o grande combate que eles têm contra a religião, contra... Então a igreja está aí no meio, né? A igreja também foi combatida porque eles veem na religião exatamente, né, um ópio, né, uma droga que não deixa as pessoas verem a sua realidade e nem deixa as pessoas mudarem a sua realidade. E esse governo dos trabalhadores seria uma ditadura, né, capaz de abolir a religião e a propriedade privada, né, certo? Propriedade privada dos bens, né, de produção. Então, meus irmãos, a maioria dessas teorias, né, que a gente está vendo aí, né, a maioria delas, teorias, filosofias, né, teologias, a maioria delas nasceram na Alemanha, né, certo? E se espalharam pelo mundo, né? E algumas delas foram assimiladas, absorvidas pelo cristianismo, né, certo? Resultando nas perversões do evangelho que nós temos levantado aí, né? Então eles abraçaram determinadas teorias, quer dizer, cada organização religiosa abraçou uma teoria diferente, uma filosofia diferente, uma teoria diferente, né? E aí isso aí causou exatamente a perversão do evangelho, porque fizeram essas teorias, né, essas filosofias, fizeram eles esquecer, né, os ensinos apostólicos, os ensinos proféticos, né, e os ensinos, né, do Senhor Jesus. Passaram por cima dele, né. Então a gente vai ver aí, né, algumas filosofias, algumas teorias, algumas teologias religiosas, né, que foram abraçadas pelo cristianismo, não pela igreja, né, porque a igreja continua fiel às palavras do evangelho, né, as palavras escritas nas escrituras, nas revelações, né. Mas o cristianismo não, o cristianismo ele se tornou pervertido, embora ele use, né, as escrituras debaixo dos braços, né, certo? Não usa para a obediência, ele usa debaixo dos braços. Mas eles estão contaminados, né, por várias teorias, por várias filosofias, por várias teologias que são contrárias ao Evangelho. E a gente vai passar agora a ver algumas delas, né, certo? Porque a chamada crítica bíblica que nós vimos aí, né, que é que é um que é tido como um grande inimigo, né, do cristianismo e é também da igreja, né? Essa chamada crítica bíblica, ela deu força, né, às ideias liberais dentro das igrejas, certo? Deu força dentro do cristianismo, né? As igrejas que se chamam igrejas, né? E que acompanhou, né, e se desenvolveu com as filosofias, com as teologias e as teorias contrárias à sã doutrina, né? Então a crítica bíblica, né, deu força ao cristianismo, né, deu força ao liberalismo, e daí do liberalismo eles pularam para outras teorias. O liberalismo é uma teoria, né? Certo? Liberal, quer dizer, vamos abrir, né, vamos liberar as coisas. As coisas não são como estão escritas nas escrituras, né? Porque os tempos mudam, né? Os tempos e os espaços mudam, as mentes mudam, né? Porque houve mudança, né, na ciência, na tecnologia, né? Certo? E aí então essas mudanças na ciência e na tecnologia provocaram o quê? O esquecimento
das Escrituras. Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós.